Tudo bem, turma? Como é que vocês estão? Tudo bem? Como é que tem sido aí os seus dias? Estão de férias? Estão estudando? Como é que tem sido aí o seu dia a dia? Espero que tenha sido abençoado. Deus está com vocês, né? Está no controle de tudo. Vamos lá, a nossa lição? Hoje nós vamos a nossa 12ª lição, tá? Nós vamos falar sobre amizade. Será que a amizade tem limite? Será que eu posso ter amigos não cristãos? Nós vimos que na aula passada, a 11ª, o professor Neuci, ele nos falou a diferenciação entre companheiro, colega e amigo, e ele nos falou de uma amizade, né, que tem na Bíblia, que fala muito sobre as afinidades que ela tem, a amizade de Davi e Jonatas. Eles tinham afinidade porque eles criam em Deus, né, e eles criam no mesmo Deus, eles agradavam o mesmo Deus, e eles eram amigos do mesmo Deus. Né? Jesus Cristo estava na presença da vida deles, ou seja, eles tinham uma afinidade, eles eram cristãos. Né? Eles tinham essa amizade. Então nós entendemos lá que é bom ter amigos cristãos. É excelente. Mas hoje nós vamos estudar justamente sobre isso. Vamos dar continuidade nessa aula. Eu quero que você entenda isso. E eu vou dividir essa aula em duas partes, tá, galera? Vou fazer uma parte, né, uma primeira pergunta que a gente vai responder e uma segunda pergunta que a gente vai responder no segundo momento, na segunda aula, tá? E eu queria que você prestasse bem atenção nisso, tá? E nós vamos falar hoje sobre como influenciar. Será que eu posso ter amigos não cristãos? Posso, mas eu tenho que ser influenciador ao invés de ser influenciado. Como é que a gente vai fazer isso? Tá? É fácil você estar envolvido com pessoas que têm a mesma afinidade que você, que têm o mesmo propósito que você. Agora, será que nós temos que nos relacionar com pessoas que estão fora do nosso contexto? Como é que nós vamos fazer isso? Como? Então, segura aí, nós vamos aprender isso já já. E aí, galera, estamos de volta. Vamos dar continuidade à nossa aula aqui. Eu queria que, né, você se atentasse a três lembretezinhos aqui para vocês. Primeiro, né, separe um local tranquilo para que você assista essa aula, que não tenha interferência, que a gente tenha aqui um tempo realmente de edificação. Então, separe esse tempo. Segundo, tenha papel, um caderno, um lápis, uma caneta e a Bíblia. Não esqueça dela, tá? Esteja ela com você. Pode ser no aplicativo, né? Mas que você desabilite o WhatsApp, tá? Para que não atrapalhe você assistir a aula. Opa, mas está assistindo a aula no celular? Então tem a Bíblia de papel mesmo, tá? E ore. Ore para que você seja abençoado nessa aula, para que ele possa te ensinar, para que a lição possa ser realmente edificadora na sua vida, ok? E eu, se você vai orar, vamos orar aqui agora para que a gente inicie o nosso trabalho, a nossa aula, a nossa lição. Senhor, nosso Deus e Pai, é com grande alegria que nós estamos aqui diante de Ti, Senhor, e sabendo que Tu és um Deus poderoso, que o Senhor trouxe os seus jovens, trouxe os seus adolescentes até aqui para que eles possam ser ensinados, Pai. Que o Senhor os conduza, dê os passos necessários para que eles sejam influenciadores, Pai, não influenciados por este mundo. Que eles entendam, Senhor, aquilo que o Senhor vai falar aqui hoje. Usa a minha vida como Teu instrumento para falar aos Teus jovens, aos Teus adolescentes, em nome de Jesus. Amém. Precisamos entender que, como cristãos, nós não podemos viver isolados do resto do mundo. Ser cristão não significa ser isolado, ficar afastado, ficar numa bolha, viver um mundo à parte, não. Ser cristão significa você ter que avaliar as suas amizades, avaliar as situações, avaliar todas as situações, como já falamos, né? De julgar, avaliar e julgar. Nós já falamos disso, né? Foi até a aula que eu ministrei para vocês. Saber o que é avaliar, diferenciar, julgar, né? Então, o verbo crino, né? Até falei disso, mas vamos lá, vamos voltar aqui. Né? Tem que ser o contrário. Você tem que passar a influenciar essas pessoas. Você tem que passar a influenciar aqueles que estão à sua volta, ao invés de ser influenciado. Tá?
Fale aí, eu vou influenciar aqueles que estão à minha volta. Eu não vou ser influenciado pelas situações que estão à minha volta, tá? Existem duas perguntas que nós vamos responder nessa aula. A primeira parte, nós vamos responder a primeira pergunta, que é: podemos ter amigos verdadeiros que não são cristãos, que não sejam cristãos? Primeira pergunta, nós vamos responder. Segunda pergunta, a segunda parte: o que fazer para ser um adolescente influenciador ao invés de ser influenciado? Então nós vamos ter respondido essas duas perguntas. E como eu disse, Deus nos fez seres sociais, Deus nos fez pessoas para estarem envolvidas neste mundo, né? Para que a gente possa estar envolvidas aqui. E ele deixa bem claro isso em duas passagens na palavra. Primeira, lá em João 17:15. Lá em João 17:15. João 17:15. João 17:15 é a oração sacerdotal. Diz assim: não rogo que os tire do mundo, mas que os protejas do maligno. Deus, Jesus, fala uma oração a Deus, faz uma oração a Deus e fala assim: olha, não os tire do mundo. Rogo para que não os tire. Olha, peço, Deus, para que não os tire do mundo, mas que o Senhor os proteja do mal, do maligno. Ou seja, Cristo quer que a gente esteja no mundo. Segundo, Mateus 22. Mateus 22, 37. Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Ou seja, Cristo coloca aqui, primeiro, Cristo coloca o mundo, nós temos que estar no mundo. Segundo, Deus coloca a figura do próximo. Quem é o próximo? Qualquer pessoa. O mundo, qualquer lugar. Aonde você estiver inserido. Tá? Então, quando Jesus fala do próximo, ele fala de pessoas, ele não fala de pessoas nem de onde. Então, ou seja, nós estamos enfiados nesse mundo para atuar sobre a vida dos próximos. Ou seja, nós precisamos ter relacionamento com as pessoas. Então, a primeira pergunta é: será que podemos ter amigos verdadeiros que não são cristãos? Nenhum contexto na Bíblia informa uma proibição de que nós não podemos ter amigos não cristãos. Nenhuma. Não há nenhuma proibição, não há nenhuma lei, não há nenhuma determinação, principalmente de Cristo. Ele realmente falou o contrário aqui. Não há diferenciação nem de pessoa e nem de onde. Ou seja, nós temos que atuar. Né? E se não há essa proibição, por que muitas vezes a gente, eu não quero ter amigo cristão? Imagina se houvesse proibições. Imagina se houvessem proibições para que você não tivesse amigo. Né? De repente você tem um irmão que não é cristão, e aí como é que você ia se relacionar com seu irmão? Você de repente tem um pai, uma mãe que não é cristão, que não tem a mesma fé que a sua, e aí? Você tem familiares seus que ainda não são cristãos, mas que podem mudar, porque você vai se posicionar e você vai fazer a diferença. Então, seria difícil, né, conviver com as pessoas não cristãs. Eu vou viver isolado e viver numa situação à parte, viver no meu mundo. Né? Não. Deus quer que você esteja envolvido aqui, seja inserido aqui, ou seja, não há nenhuma proibição de você não ter amigos, tá? Porque na verdade é bom ter amigos, sendo eles cristãos ou não cristãos. É muito bom ter um amigo cristão porque ele vai te mostrar o caminho correto. Quem lembra aí da história do pastor Romildo, na quinta-feira retrasada, sobre a entrevista que nós fizemos com ele, que ele falou sobre a conversão, como é que foi o processo, onde ele teve um amigo que falou para ele de Cristo, ele foi lá, aceitou Cristo porque esse amigo falou, e depois esse mesmo amigo
ficou ali evangelizando ele, posicionando ele na palavra, ensinando ele, dando força para ele continuar no caminho correto. Pô, é muito bom ter um amigo cristão. Mas e aí? É bom ter um amigo não cristão? É, por quê? Porque você vai ter condições de fazer com que essa pessoa venha para Cristo, ao invés dele te fazer sair da presença de Cristo. Não é uma boa? Você está afim de fazer isso? Então se posicione. Não tenha medo de ter um amigo não cristão. Se posicione. Porque é muito bom ter amigos. É muito legal, tá? E para que a gente possa contextualizar e introduzir todo o nosso processo de aula, eu queria falar de uma história de uma pessoa. É a história verídica, tá? É do J.R. Tilde. J.R. Tilde era um soldado americano que ficou, você vai ver a história aí, você pode ler, que ficou aí durante 2 anos e 7 meses em uma ilha, ao qual tinha uma base americana que foi atacada por japoneses, e ele fugiu por meio da mata fechada. Nessa mata fechada ele sobreviveu, ele lutou, batalhou e continuou ali durante 2 anos e 7 meses. E no último momento, os americanos estavam se posicionando para poder atacar novamente essa ilha, para retomar essa base. E o Tilde percebeu a movimentação dos navios e foi para um lugar alto e pegou um espelho que ele tinha e começou a fazer movimentos de código Morse. Né? Ele fez lá o SOS. E aqueles navios perceberam aquele SOS e entenderam que tinha ali uma pessoa que estava precisando de ajuda, então foram lá e resgataram o Tilde. E ele foi resgatado. Né? Ele foi salvo daquela ilha. Ele pôde experimentar, né, a salvação. História bacana, né? É uma história verídica, você pode pesquisar e você vai ver que é verdadeira. E nós vimos que existe uma situação toda especial ali naquele processo. O que Tilde tinha na mão? Um espelho. O que o espelho fez? Refletiu a luz do sol. E ao refletir a luz do sol, ele pôde fazer movimentos ao ponto de passar uma mensagem, de transmitir uma mensagem. Ou seja, de influenciar uma situação. Ou seja, ao refletir a luz, o espelho, ao refletir a luz, gerou uma situação diferenciada para Tilde. Ou seja, ele pôde ser salvo. A pergunta que eu faço é: Deus tem espelhos? Existem espelhos para Deus? Sim, Deus tem espelhos. Ah, então ele fica lá e fala, eu sou muito lindo. Não, não. Deus tem espelhos. Sabe quem são esses espelhos? Eu e você. Nós somos esses espelhos. E nós muitas vezes temos a nossa vontade, nós queremos fazer, refletir aquilo que a gente acha que pode refletir. Ou então a gente não refletir nada. Né? Não refletir nenhuma luz. Né? Existem espelhos, sim. Nós somos esses espelhos. E nós enxergamos obscuramente, como espelhos, enxergamos obscuramente quem é Deus. Mas nós precisamos o quê? Ter a luz de Cristo. Nós precisamos ser a luz do mundo. E nós precisamos entender que não somos luz sozinhos. Tá? Você não tem luz própria, você não emite luz. Né? Luz das luzes. Eu quero enxergar a luz das luzes. É Jesus Cristo. Né? Lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 13. Capítulo 5, versículo 13. Diz assim: Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo da vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão em casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens,
para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que estás nos céus. Cristo fala que a gente é a luz do mundo, né? Você é a luz do mundo. Você tem luz. É uma pessoa que vai ter luz, mas essa luz é sua. Essa luz não é nossa, tá? Lá em Tiago, vamos lá em Tiago. Você vai entender bem isso. Tiago 1, 22. 22 ao 25. Diz assim: sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes enganando vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante ao homem que olha sua face no espelho. E depois de olhar para si mesmo, sai logo e esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Aquele que ouve a palavra e não põe em prática é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho. Incrível, né? Eu não praticar a palavra, eu não praticar aquilo que Cristo quer de mim, me faz olhar com o espelho. Naquela época, espelho era um ferro polido, então não tinha uma imagem perfeita. Então você olhava, você logo esquecia. É a mesma quando Cristo fala aqui, é justamente a gente não praticar, ou seja, eu não vou ter luz própria. Se eu não praticar a palavra, eu não vou ter capacidade de refletir a luz. Lembra do espelho? Refletiu a luz. Deus tem espelhos, nós somos esses espelhos. Nós temos que refletir a luz. Tá? Então, Jesus Cristo é a luz. Lá em João 8,12, lá em João 8, capítulo 12, João 8,12. Falando novamente ao povo, Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Cristo fala lá em João 9:5 sobre isso também, que Ele é a luz. Cristo é a luz. E se eu não tenho luz própria, aí você pode me perguntar, mas aí, professor, aí o negócio não está legal, porque ele fala que eu sou a luz do mundo, que eu vou iluminar o mundo, mas ele está dizendo aqui que ele é a luz do mundo. Então, quem é a luz na verdade? Quem você acha que é a luz? Jesus. Você só pode ser luz do mundo se Cristo lançar luz sobre você. E você refletir essa luz. Você sabia disso? Você vai refletir a luz de Cristo como espelho. Por você não ter luz própria, você pode estar aí na maior confusão. Eu sou ou não sou luz? É, você é luz. E você vai caminhar na presença de Deus. Você caminhar na direção do Senhor. Mas você precisa refletir essa luz. Fale aí, eu vou refletir essa luz. Certo, galera? Então, a primeira pergunta nós já respondemos. Será que podemos ter amizades não cristãs? Sim, podemos. Como? Entendendo que eu tenho que influenciar essas pessoas. Como que eu vou influenciar? É a segunda parte da aula que nós vamos fazer depois, tá? Eu vou passar para vocês. Então, nós vamos encerrar aqui agora e você pratique isso que nós vimos aqui agora, tá? Que você se posicione, que você entenda que você é luz, mas que você não tem luz própria, que a luz que você tem é a luz de Cristo, que você vai usar a luz de Cristo para iluminar o mundo e ser exemplo para o mundo, ao invés de o mundo fazer de você uma pessoa influenciada, tá? Então se posicione, porque nós vamos ver a segunda parte depois. Fique com Deus, Deus abençoe aí, galerinha. Até mais.